Olá, pessoal, boa noite. Seja bem-vindo ao Adonai Podcast. E hoje teremos o tema especial que chama Obediência a Deus, com o nosso convidado Clodoaldo Palma, que é nada mais, nada menos que o pai do queridíssimo Mike. Boa noite a todos, que Deus abençoe vocês, que vocês possam receber a unção de Deus através do meu pai. E como a maioria que está aqui, também estamos para aprender, e tudo para a honra e para a glória de Deus. Amém. Então deixa eu já chamar o Clodoaldo para ele participar. Cadê? Olá, Clodoaldo, boa noite. Olá, boa noite, Deus Paz. abençoe, tudo Amém, bem? tudo bem? Tudo em paz. Vou te apresentar rapidinho para o pessoal. Para quem não conhece, o Clodoaldo, ele congrega na Igreja Renascidos para Reinar, ali no Jardim São Carlos. E aí a gente convidou ele é o pai do Mike, e a gente convidou ele hoje para falar um pouquinho sobre o nosso tema tão especial, que é obediência a Deus, né? Então, você quer começar a falar um pouquinho? Pode começar essa parte aqui de trás. Vamos fazer umas perguntas para você, Clodô. Faz quanto tempo que você entregou sua vida para Jesus? Quanto tempo, mais ou menos, que você começou a viver a vida de Cristo, né? Nós estamos indo para 9 anos, né? Esse caminho do Senhor tem sido uma bênção, tem sido uma graça estar compartilhando e manifestando a bênção do Senhor em nossas vidas por esses 9 anos. Ah, legal. E como que era a sua vida antes de Deus e depois de Deus? O que mudou, assim, na sua vida? Mudou muita coisa, né? Até então a gente achava que era feliz, achava que tinha tudo, achava que podia tudo, achava que poderíamos fazer tudo com as nossas forças, assim como é com todos, né? Com todo mundo. Mas após a gente conhecer a palavra, vir trilhando esse caminho, vir aprendendo a cada dia mais, a gente viu que a gente, na verdade, não era nada, né? Que sem Deus, a gente não é e nunca será nada. Sem Cristo, nada podemos. Sim, verdade. E qual é a importância da obediência da palavra de Deus, a obediência ao que Deus fala no nosso coração? Para você, assim. Bom, são muitos fatores. A obediência a Cristo leva-se a muitos detalhes, né? Há muitos fatores, igual eu já falei, leva-se a entrega, né? A se dedicar mesmo à obra, a fazer a vontade de Deus, a estar debaixo dos seus estatutos, né? E a seguir um caminho que só com Cristo, né, é possível. Então, a obediência a Deus, ela consiste em várias e várias coisas, né? A gente tem muitos exemplos e pode falar de muitas coisas dentro da Bíblia, né? De pessoas que obedeceram, que não obedeceram, né? E a própria Bíblia nos fala, nos ensina, e até na nossa vida também a gente consegue ver isso claramente, né? A obediência a Deus, ela traz as suas bênçãos, né? A desobediência traz as suas maldições, claro, assim como a Deus em si, e assim como qualquer situação das nossas vidas, né? A obediência aos pais, né? Dos filhos aos pais, a obediência num trabalho, por exemplo, a obediência, né, entre o marido e a mulher, né, dentro de um casamento, a obediência na liderança de uma igreja, a obediência, assim, a obediência ela serve para tudo, né? Quando você obedece, você está debaixo de uma autoridade, seja ela do ser humano ou seja ela espiritualmente a de Deus, né? Então, a obediência, ela consiste em muitas coisas. Nós podemos falar um pouquinho disso, né? Mais para frente. Sim, sim. E teve algum acontecimento na sua vida que você ouviu a voz de Deus e aí você obedeceu ou não a voz dele e aí teve algum resultado em relação a isso? Já tive questões de que eu obedeci, e já teve situações em que eu também não obedeci, mesmo a gente entendendo, né, que, será que é Deus falando comigo? Aí, somente no começo, quando a gente começa, mas será que é Deus que está falando comigo? Você faz e acontece, você fala, puxa, realmente Deus falou comigo. E aí você tem aquelas situações que você fala, pô, Deus falou comigo, mas será que era Deus mesmo falando comigo, né? Eu não acredito, mas assim,
será que eu devo fazer? Você acaba não fazendo, aí você vê que se arrepende, porque você deixou de escutar a voz de Deus, deixou de obedecer, né? Mas eu creio que nesses casos aí pode ser de propósito ou não, ou seja, intencional ou não, entendeu? Então cabe muita situação, mas ouvir a palavra de Deus e obedecer, aí eu acho que só com o passar do tempo, só com uma intimidade tamanha, você pode atingir esse grau e entender realmente e conhecer a voz de Deus. É uma outra etapa da vida que a gente chega lá, com certeza, e, com muita intimidade, claro. Sim. Eu separei algumas partes, a gente separou algumas partes da Bíblia e tem uma passagem que é assim, a gente brinca que é primordial, é a de Abraão, né? Que ele foi um caso que aconteceu, que ele teve várias passagens que ele chegou a obedecer, né? À vontade de Deus, né? Que foi até quando Deus pediu o filho dele, Isaac, né? Para ser entregue. E também tem muitas passagens que ele desobedeceu, né? A vontade de Deus, a palavra de Deus. E sabendo claramente que era a vontade de Deus, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, se você puder comentar um pouquinho sobre essa passagem. Abraão para nós, né, para os muçulmanos, para todo mundo, é o pai da fé, né? É a pessoa que começou a ouvir a palavra de Deus, né? E ele foi assim né, uma coisa assim anormal para a gente ver, né? Você escuta uma voz do céu falar contigo, você procura para um lado, procura para o outro, ué, mas quem está falando comigo? E aí vem Deus falando, não, sou eu, Senhor, o seu Deus, tal. E aí ele acredita em Deus. Eu creio que nessa época ele não tinha fé, né? Mas ele acredita em Deus e ele parte, né, a trilhar o caminho de Deus e vai em busca da palavra de Deus, né? Ele confia na palavra de Deus e assim ele vai. E assim como ele, como qualquer ser humano, né? Ele falhou, errou, no caso épico, no caso da sua mulher, né? Da Sarai, que ele não era para ter um filho, ele era para esperar, Deus mandou ele aguardar impacientemente, ele e sua mulher, né? Foram em desacordo, desobedecer a Deus, né? Nessa desobediência acarretou uma situação complicada, né? Que foi o filho dele, que seguiu fora dos padrões, abençoado por Deus e tudo mais, mas a gente sabe que até hoje, né, criou-se um problema grande para a nação e para o mundo através desse filho, né, que foi um filho que não foi um filho da desobediência, essa que é a verdade, né. Mas eu acho que Abraão foi uma pessoa, assim, espetacular, né, e depois, é o que nós já acabamos de falar, ele foi criando uma intimidade com Deus, foi conhecendo, foi crendo, e aí a sua fé, né, ela se fortaleceu, e aí foi de fundamental importância para ele e tanto para nós, né? Até chegar ao ponto de Deus pedir o seu filho, né? E ele, né, não olhou para trás, não murmurou, não reclamou, e acreditou em Deus e foi oferecer o seu filho no holocausto, né? Até que Deus, né, não permitiu essa história, todos nós conhecemos, né? Sim, sim. Pai, no começo de uma vida cristã, no caso, eu digo por mim, acredito que muitas pessoas também aconteceu isso. A gente tem aquele entusiasmo ali, aquele calor do momento, da nosso entendimento, que a gente começa a conhecer Deus, né? De verdade, a gente começa a ouvir Ele falar com a gente começa a ver as bênçãos dele na nossa vida. E em certos momentos, eu falo por mim, no caso, a gente acaba se esfriando, né? Acaba desobedecendo a Deus novamente. E assim como na palavra de Jonas, né? Que ele não quis obedecer a Deus, não quis seguir os propósitos que Deus quis para ele, ele acabou acarretando, quase que ele perdeu a vida dele, né? No caso. E ia levar outras pessoas junto com ele. E uma das coisas da fé cristã, né? Quando a gente se torna nova pessoa em Cristo, esses momentos, chegou a acontecer algum momento desse da sua vida, do Senhor ficar um pouco morno na palavra, ou nunca chegou a acontecer isso? Não, eu acho que acontece com todo mundo, é normal, né? Porque o ser humano, ele vive de expectativas, né? O ser humano, ele vive de querer resolver as coisas, ele vive do imediatismo, né? Porque é uma coisa natural do ser humano, ele quer ter, ele quer ver acontecer, ele não sabe esperar. A palavra de Deus diz que tudo ao seu tempo, Deus fará, mas o ser humano ele não quer esperar.
Ele quer ver acontecer. Eu acho que isso é normal com todo mundo, as pessoas têm essa tendência, né? É a própria palavra que hoje as pessoas dizem muito aí, que essa questão dessa doença aí que vem da mente, né? Que é a depressão. Isso está na mente de todo mundo, né? Mas a gente costuma dizer que a depressão todo mundo tem. Agora, é o que você alimenta, né? Se você alimenta a sua cabeça pelo lado negativo, ou se você alimenta a sua cabeça pelo lado positivo. Para mim, é essa depressão, né? Quem alimenta pelo lado negativo vai ter os seus problemas, vai ter os seus enfados aí da carne, né? E assim também eu vejo como a fé, se você continua alimentando, você vai crescendo, ela vai frutificando, você vai sendo abençoado, é tudo uma consequência. Quando você para, você esfria, é natural. Mas eu acho que não tem uma pessoa que pode dizer que não, eu nunca me esfriei, eu nunca pensei em desistir, eu nunca pensei em abandonar o ministério, acho que não é isso que eu queria para mim, acho que Deus ele não existe, é tudo uma fantasia, acho que, sabe, então assim, acho que todo mundo tem esse tipo de problema. É normal do ser humano, a cabeça do ser humano ela é assim, ela pensa dessa forma, e eu creio que seja para todo mundo, porque todo mundo que eu conheça teve problema, terá e vai ter. Isso não tem jeito. A questão dessas situações é a pessoa buscar conhecimento em Cristo, aprender mais, saber que Ele é o único e que se não for Ele te ajudar, ninguém vai te ajudar. Então, cabe a você, nesse tipo de situação, fazer a mudança, fazer a diferença. Crer que Ele tudo fará e você, com Ele, sairá dessa situação. Sem Ele, dificilmente você sai de uma situação contrária e reversa. Entendeu? Amém. Amém. Tem uma passagem que eu li, que foi bem impactante para mim, que é Tiago, no primeiro capítulo, o versículo 22 que ele diz: "E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho ao seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se logo, se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem à lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito." E essa palavra ela fala muito sobre você ouvir a palavra de Deus e você cumprir o que Deus pede, né, que faça, né? Exatamente. A palavra de Deus ela é pregada todo o tempo, ainda mais hoje nos dias, né, que a internet está aí, ela chega para todo mundo de uma forma assim expressiva, né? Hoje é até difícil você dizer que alguém não está vendo a palavra, que eu acho até meio impossível isso, né? Mas tudo bem, o Tiago estava dizendo exatamente o que as igrejas pregam, o que Jesus fala. A palavra dele não volta vazia, né? O que sai da boca de um pastor no altar, se for verdadeiramente estiver embasado na palavra, se for a palavra de Deus que ele estiver pregando, ela é eficaz, ela serve para hoje, serviu para ontem, para hoje vai servir para amanhã. A diferença está do cristão que a pratica. Isso, Tiago, está certinho. Não adianta você ir na igreja, ouvir a palavra, escutar, né? E você, quantas vezes já aconteceu isso comigo mesmo? Às vezes estou lá com 3, 4, 5 pessoas na igreja que a gente leva, e aí você pergunta, e o culto? Foi legal? Foi legal pra caramba. Tá? Ou, e a palavra? O que você entendeu? A pessoa nem lembra da palavra, né? Assim, é impressionante. Você acabou de sair da igreja, às vezes no carro, pô, como é que foi? Impactou você? Ah, mas nem lembra. Então, assim, essa pessoa, além de não ouvir, ela jamais vai praticar, né? E a Bíblia também fala, crede nos seus pastores, né? E prosperareis, ou seja, creia na palavra, a palavra está saindo do altar, ela não volta vazia, ela vai chegar no teu coração, se você não decreta a palavra, ela vai chegar no coração de um outro que vai estar ali crendo, e quando você pratica, quando você coloca isso em ação, a sua vida muda, a sua vida se transforma. Eu tenho certeza disso porque eu sou testemunha viva. Quando eu comecei a praticar a palavra, quando eu comecei a obedecer, a minha vida se transformou da água para o vinho, com certeza, entendeu? E, Clodô, teve alguma vez que Deus falou para você pausar a sua vida total, largar tudo que você estava fazendo e parar, assim, fazer como se fosse, eu brinco às vezes, que é colocar você de molho.
Já teve algum caso de Deus fazer isso e você fez, você parou, você continuou? Teve o testemunho da minha vida, assim, que foi uma coisa impressionante, né? Acho que muita gente não sabe, né, dessa live aí. Eu era técnico eletrônico, né, minha vida inteira, me formei, estudei, trabalhava com conserto, com reparo. E após entrar na igreja e ver as palavras, a profissão ela me incomodava, porque era vista como uma profissão que lesava as pessoas, que roubava, que enganava. Embora eu não fazendo isso, depois de um certo tempo, as pessoas tinham essa convicção. Vou dar um exemplo. Eu consertava uma televisão e trocava uma placa, e o meu ganho trocando essa placa era de R$ 100. Às vezes eu pegava uma outra televisão do mesmo cliente e trocava um fusível, um exemplo, e minha mão de obra era de R$ 100. Aquele que eu trocava a placa, ele me condenava, e aquele que eu trocava o fusível, ele também me condenava. Ou seja, hoje é uma expressão que se diz muito do policial. Às vezes você pega um policial e fala, poxa, é melhor cair na mão de um bandido ou do policial. É melhor cair na mão de nenhum dos dois, porque tem esse problema hoje com a profissão que é mal vista, né? Não digo não generalizando, mas era uma profissão muito que já me incomodava. E aí isso aí me incomodava muito. Aí foi onde eu tive uma conversa com Deus e eu falei, Senhor, eu não aceito mais isso para minha vida, eu acho que isso não é correto e eu estou abrindo mão desse meu trabalho, dessa minha carreira de anos e o que eu espero do Senhor é que o Senhor me conduza a partir de hoje. E assim foi. E eu fiquei quase 40 dias desempregado, porque eu já não queria mais trabalhar nessa profissão, né? Mas eu tinha conversado com Deus e eu tinha esperança, né? Que Ele me abençoaria. E de fato foi, né? E, inclusive eu digo, a gente diz que Deus é tão bom, né? Eu dizia para Deus, Senhor, eu quero trabalhar e eu quero um trabalho que eu fique ganhando dinheiro de dia e de noite, até dormindo eu quero ganhar dinheiro. Foi mais ou menos assim, eu fui audacioso, claro, né? Mas a gente tem que ser, a gente serve um Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, por que ele não pode fazer isso na minha vida, na sua e na de quem estiver assistindo? Ele pode. É só você entregar a sua vida e você verá o que ele fará. Isso eu digo de mim mesmo, né? E assim foi. E hoje eu trabalho com e-commerce, né, que é com venda digital pela internet. Então eu digo, às vezes eu estou dormindo e eu tenho meus sites de venda, ele está vendendo. Às vezes estou de madrugada lá, ele está vendendo. É a benção que Deus mudou na minha vida. Mas eu digo para você, não foi fácil. Nesses 40 dias foi um martírio, né? A gente quase cheguei a enlouquecer e desistia. Não, vou voltar a trabalhar e vou fazer uma outra coisa. Mas foi uma época boa da minha vida que amadureci bastante, principalmente na fé, né? Aprender a crer em Cristo e confiar mesmo. Essa que foi a verdade, entendeu? Sim. Você quer passar uma? Eu falo como estava do lado todo momento. Um dos maiores exemplos que eu tenho de Deus é através da vida do meu pai, referente ao que ele fez na vida dele. Vai fazer muito mais coisas, mas o quesito espiritual que Deus fez na vida dele foi algo milagroso. Essa é a verdade. Só Deus pode fazer. Quem convive percebeu isso. Meu pai parou de beber, que ele não era um alcoólatra, tal, mas sempre tomava umas cervejas no final de semana, festas em família. Meu pai cortou isso da vida dele. Meu pai é um homem hoje muito temente a Deus. Eu consigo ver através do meu pai a obediência de Deus, tanto que foi esse tema que Deus tocou no nosso coração, que era para falar através da vida dele. E a gente vê as bênçãos que Deus faz na vida dele através dessa obediência. Tem pessoas às vezes que falam, mas você tem que viajar, não sei o que, tal data meu pai está no culto, está na igreja, na data todo domingo, às vezes quarta-feira, às vezes na semana, fazendo as campanhas de pastores que vêm na nossa igreja. E assim, Deus restaurou grandemente a vida dele em todos os aspectos, né? É o que a gente fala, quando Deus entra na nossa vida, a gente aceita ele entrar na nossa vida, a mudança é perfeita, né? A mudança é por completo, ele não tem, vou deixar faltando uma coisa aqui, vou deixar uma linha sem nó ali, não. É tudo perfeito, né? E é algo que quem está de perto convive com isso, é surreal, é milagre de Deus mesmo, e assim, é gratificante, é prazeroso. Faz a gente também querer viver esse propósito de Deus, querer conhecer esse Deus que ele tem de verdade, entendeu?
E Não, isso não pode falar, Camila. não, pode falar, Codô. Isso é o que eu vejo o testemunho do meu filho, não que seja gratificante para mim, porque eu acho que todos deveriam ter essa oportunidade. Todos deveriam se dedicar a Deus, porque eu digo e eu afirmo, é maravilhoso viver da vontade, da graça do Senhor. Nossa, ela é maravilhosa, não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa, não tem nada que, um avião, não tem nada que se pague a presença de Deus, né? O conhecimento em conhecer a verdade, em buscar a fidelidade de Cristo, nossa, ela é fantástica, né? Está aqui minha esposa e minha filha, que também pode dizer muito mais disso, né? A mudança que Deus fez nas nossas vidas, na nossa família, poxa, ela espetacular. Então, assim, é o desejo meu para todo ser humano, né? Para todo irmão em Cristo. E por isso que nós somos obrigados, e Deus nos diz que nós devemos, sim, levar o evangelho, pregar o evangelho, salvar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão ociosos aí, estão sendo enganados pelas mentiras do mundo, porque Deus só tem coisas boas para a gente. E se a gente ama o nosso próximo, a gente quer para o nosso próximo o que nós temos, entendeu? Às vezes é difícil você colocar na vida de uma pessoa, para ela procurar a Cristo, para ela conhecer o Senhor, para ela ser dependente de Deus, para ela ser completa, né? Porque viver para Cristo é viver completo. Eu costumo dizer o que é viver para Cristo? É não ter falta de nada. Isso é viver para Cristo, porque Ele vem, te abastecer de tal forma que você não tem falta de nada. Isso aqui é verdade. E é muito bom viver dessa forma, né? E a gente dá glória a Deus por isso, né? E esperamos que outras pessoas tenham essa mesma condição, essa mesma visão de procurar o Senhor, né? Para ter tudo isso, essa que é a verdade. Sim, sim. E um dos motivos da gente querer fazer esse podcast foi exatamente isso, né? Quando a gente começou a entender e conhecer Deus de verdade, né? A gente começou a querer mostrar para o pessoal quão é bom, né? E nada melhor do que você jogar na internet, que hoje em dia é o meio mais que chegue mais Sim, pessoas de uma forma tão rápida, né? E graças a Deus a gente está tendo bastante resposta em relação ao podcast. E é igual a gente mostrar o testemunho, trazer pessoas para falar de Deus é uma bênção, assim, até um gratificante para nós mesmo, poder transmitir o amor de Deus em várias pessoas, né? Não só em um lugar, e não só pastores também, mas sim pessoas normais, assim, né? Do dia a dia, que são realmente, né, viventes do amor de Deus, né? Pessoas simples, né? sim. Eu tava ouvindo uma palavra agora à tarde do... Como é que é o nome? Fabiano Faia. E ele falou que ele é Sim, muito perseguido pelos religiosos. E que sim, ele prega muito sobre a Bíblia. Ele fala que ele nem se considera um evangélico, ele se considera cristão. E fala exatamente. que os evangélicos, os pastores em si, perseguem ele, cobram ele, vai lá no Facebook dele, no Instagram dele, fala um monte de besteira para ele, né? Acusando ele de Acredito. várias coisas, porque ele simplesmente ele quer que a pessoa realmente veja o que é a palavra de Cristo, né? Viver a Bíblia em si, né? Não é viver a religião é muito importante, mas se você não tiver em comunhão com a palavra de Deus, que é a Bíblia, não adianta religião nenhuma, nada vai te salvar, não tem jeito. Você Com pode estar certeza. dentro de uma igreja todo santo domingo, fazendo tudo que esteja ali. É igual você falou, tem gente que entra na igreja, sai de lá, não faz o que Deus falou, esquece a palavra que Deus falou, não age no dia a dia daquele jeito, essa pessoa não vai subir para o céu, não tem jeito. Ela pode ser batizada, ter se arrependido dos seus pecados, mas ela está cometendo pecado diariamente, né? Ela é um falso cristão Sim, em si, né? Ela se tem no escudo da igreja, no escudo da religião, né? E essa coisa que a gente está vivendo e não tem dinheiro no mundo, igual você falou, que pague, é uma coisa sobrenatural, é o que a gente quer que as pessoas possam ver isso, né? Que é Deus falando com você, é uma palavra se confirmando, é você acordando de um sonho que ele fala, você abre uma Bíblia, é a mesma palavra, é a cajadada para o bem, a cajadada para o mal, entre aspas, né? Que ele só quer o nosso sim, bem, mas é uma coisa que não tem como explicação. Sábado mesmo,
teve uma palavra que Deus falou comigo que também já tinha confirmado com a Camille. Nossa, mas assim, eu me senti gratificante, eu me senti como Davi. Eu me coloquei como na pele dele em si. Eu falei, Deus, olha quem foi Davi, eu não sou ninguém perto dele em si. Mas eu falei, nossa, ele tinha uma comunhão com você que é uma inveja boa que todos nós devemos ter, né? E Verdade. eu tô tendo um pouco dessa comunhão que ele tinha com você. Fala, imagina viver isso 24 horas igual ele vivia. Fala, nossa, não suporta, eu vou passar o dia todo chorando, porque não tem explicação, né? É uma coisa sobrenatural, né? Muito gratificante. Foi igual você falou. A gente está num momento da vida, por exemplo, principalmente da situação financeira, que eu até falei para a Camille, eu falei, Camille, já pedi para Deus, se for para mim, entre aspas, que eu sei que ele não quer isso, né? Que ele quer o melhor dessa terra para a gente, mas se for para mim ter dinheiro e perder a minha fé com ele, que eu não perca, que eu morra pobre o resto da minha vida, mas eu não quero perder essa comunhão e essa aproximação que eu tenho com Cristo que eu estou tendo nesse momento, né? Sim, verdade. A questão você tocou no caso do Fabiano Faia, há uma disputa muito grande hoje entre as autoridades, principalmente das igrejas, onde não deveria ter, deveria ser o contrário, deveria ter uma união, né? O pastor Fabiano Faia, eu gosto muito, ele prega a palavra, né, pura e crua, cruel, né, para aqueles, né, a palavra dele costuma dizer que o despertador só incomoda quem quer dormir. Então, essa é a palavra dele, né? Só incomoda quem está fora da palavra. Porque não tem um cristão que seja tocado, que seja confrontado, que não dê glória a Deus. Porque se a pessoa está fora da palavra, ela tem que se corrigir. E se ela está dentro da palavra, aquilo não atinge ela. É mais um É o que eu costumo ensinamento, né? dizer. Exatamente, a correção é a melhor parte da palavra. Há palavras de ego que te levanta, que você vai vencer, que você vai chegar, que você vai conquistar, isso aí o Deus já nos falou, não precisa ninguém falar. Isso aí já é bem claro. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que se você tiver com ele se alinhado, o Pai tudo te dará. Isso é palavra de Deus, você não precisa nem escutar de nenhum pastor. Então, eu acho que nós precisamos da correção, precisamos de palavras de salvação, de cura, né? De bênção, de realizações nesta vida aqui, de adoração perpétua a Deus, porque se a gente não adorar aqui, a gente não vai adorar lá. Não vai ter como você passar. Quando eu chegar lá, eu vou adorar. Não existe. Se você não adorar, se você não buscar, se você não tiver uma intimidade aqui, você não vai conseguir nem chegar lá. Ele falou, mas nem me adorou aí na terra, né? Quem dirá aqui no céu, né? A palavra de Deus fala que se você não adorar, as pedras vão adorar. É melhor que você adore, é melhor que você, né, busque ele, a presença dele incessantemente, tempo a tempo, sem pestanejar, né? Porque é só dessa forma que você verá a glória de Deus, né? Não tem outra forma. A obediência é uma coisa que vai te levar a Deus. Isso é fato, né? A gente tem relatos na Bíblia sobre a obediência. Ela vai te levar a Deus. Sem obediência, sem cumprir as regras, sem estar debaixo da mão de Deus, né? Isaías fala que a potente mão de Deus, ela não está encolhida, ela está aberta, debaixo sobre a sua vida, né? Então, assim, procure estar debaixo da mão de Deus, ser dependente de Deus, fazer a vontade dele em todo o tempo. A obediência, na minha opinião, é o que vai te levar a Deus. Mas nós vamos para o céu pela graça, né? Porque nós não somos merecedores. Se você não obedecer aqui, eu acho que nem chance você não tem, né? Então, a obediência é um princípio, né? Para mim é um dos primeiros, né? Para você poder fazer morada no céu. A própria palavra dele fala, daqui a pouco eu vou falar um versículo sobre a obediência que vai te levar para o céu, palavras do Senhor. Sim, até porque a gente estava vendo hoje, né, uma passagem que falou sobre a graça de Deus. E eu tô até lendo o livro da Graça, que chama Graça também, que ele é muito bom. E você comentou isso, até eu recordei que é assim, exatamente a graça de Deus é ele falar com a gente. Essa é a graça dele, né? A gente ter ele no nosso coração, a gente ter ele com a gente 24 horas. Essa é a graça de Deus. Mas se a gente tiver a graça e não tiver a obediência no fazer o que ele está falando, no fazer o caminho que ele indica que a gente siga, não adianta de nada. É exatamente essa parte mesmo, né? Foi igual a gente estava estudando um pouco agora à noite. Eu estava vendo sobre Jonas.
e Deus falou com ele que ele tinha que ir Oh, meu para Deus. a terra de Nivive, né? É. Pregar para Né? aquele povo pagão, né, que estava ali, e ele não quis ouvir Deus. Ele simplesmente é igual você falou já muito para mim, né? Ele quis ir pela força dos braços dele, né? Na verdade, que muitas Sim. pessoas fazem, né? A pessoa acha que pela força do seu braço você vai conseguir as coisas, e não é assim. É Deus fala, né? Vai por aqui que é mais fácil. Ah, É. não, ali tá melhor. Vou por ali, que ali tá E bonito. ele pegou um barco e foi para a terra de Tarsis, né? E Tentar Tarsis, fugir, né? fugindo do que Deus do que Deus falou no coração dele, né? E lá no barco começou a ter uma tempestade muito grande, né? E aqueles pagãos que estavam ali, cada um tinha o seu Deus, né? Eles adoravam o Deus deles. E eles tinham uma coisa que, se acontecesse uma tempestade em alto mar, alguém que estava ali dentro do barco, ele estava em desobediência com o Deus deles, que É, seja que for. Aí eles foram descobrir que quem estava em desobediência era Jonas, né? sim. Até falou da seguinte forma, né? Que tem muito cristão que tem a solução para o problema, que foi o caso de Jonas, e está dormindo, né? Tem muitas pessoas Sim. ao nosso redor que está precisando de uma palavra, está precisando de uma orientação da palavra de Deus, e a pessoa está lá, é cristão, é evangélico, e ela está dormindo na palavra, ela não serve para nada, né? Ela é peso morto nessa terra, né? E É, não assim, tem ação, né? Ela, não tem ela ouve a ação. palavra e ela não faz nada com aquilo, né? E aí é o que Deus fala, né? Ele quebra você, ele destrói você, mas para você voltar para a graça dele de novo, né? Foi o que ele fez com Jonas, né? Ele foi expulso do barco, né? Foi jogado no mar, a baleia engoliu ele. Depois de 3 dias ele foi vomitado na terra que ele deveria ir. Deus colocou ele certinho, falou: você não vai fugir, meu querido, não tem jeito para você, entendeu? E ele parou um pouco, né? Esperou, orou, conversou com Deus e foi pregar e salvou todo mundo daquela terra, né? Então a gente tem que fazer o propósito de Deus. A obediência de Deus é isso, né? É o exemplo que eu falo que eu tenho em você e a gente vai vendo do dia a dia, né? Que é um dos nossos exemplos mais próximos, de que tudo que Deus faz na nossa vida para quem é obediente, né? Para quem ora, para quem conversa com Deus. Eu tô lendo o livro, até comentei com você sobre Heróis da Fé, não lembro se eu comentei em si, mas Falou assim. todos os heróis da fé, que hoje a gente possa ter uma Bíblia, esse direito livre de a gente poder ler uma Bíblia sem ter ninguém, nenhuma política ou alguém tentando matar a gente ou proibindo, Por enquanto. nem vai ter. Nosso Deus é maior. Mas Deus falou que a gente vai ser perseguido. Na verdade, eles oravam no mínimo 2 horas por dia com Deus, né? Eles tinham essa comunhão e essa obediência. O que o Deus falava para eles, eles obedeciam. Não tinha outro meio termo, não tinha ideia para eles. Era muito difícil alguém desobedecer, né? Nós temos vários casos da Bíblia, né? Igual a gente está citando, que desobedeceram e só se quebraram a cara. Essa é a verdade. Então, não tem outro caminho, né? É o que a gente está tentando explicar. Se a gente não for pelo caminho de Deus, se a gente quiser fazer a nossa vontade, eu falo por mim que quantas vezes eu fiz a minha vontade por mim mesmo, eu só me lasquei. No começo foi gratificante, eu tive, principalmente do lado profissional, financeiro, eu cheguei a ganhar muito dinheiro, coisa que nunca imaginei ganhar na vida, porém eu não segui o que Deus quis para mim e eu só quebrei a minha cara. E isso é por completo que você acaba quebrando o lado financeiro, você quebra o seu lado familiar, você quebra o seu lado espiritual, você se quebra por inteiro, entendeu? E graças Uma a Deus que cadeia. Deus ainda é misericordioso, né? E ainda eu tive tempo ainda de acordar antes para voltar para os caminhos dele, para não poder continuar quebrando a cara, né? Mas infelizmente tem pessoas que vai ficar anos e anos e anos, não sabemos quando que elas vão acordar, né, em si, né? Estão perdendo a oportunidade de viver o que realmente Deus quer, né? Exatamente. Eu costumo dizer, eu já disse para você muitas vezes, né? Aconteceu isso comigo por 37 anos da minha vida. A gente era bem sucedido financeiramente, achava que era bem sucedido no casamento, carros, né? Tínhamos tudo do bom e do melhor, nunca faltou nada para a gente na questão financeira. Você sabe muito bem disso, né? Tínhamos empresas, trabalhava, não tinha realizações, não era feliz. Chegava-se ano após ano, no final do ano, a gente fazia prestação de conta para nós mesmos, estava sempre no vermelho, começava janeiro no vermelho. A gente remava, 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 dava 3, 4, 5 passos para frente, daqui a pouco a gente estava na correnteza de volta, num ponto de início. Então, vivíamos uma vida assim,
sem graça, medíocre mesmo, né? Então, eu digo assim, eu vim ter prosperidade mesmo foi quando eu conheci a Cristo, sem sombra de dúvida. E prosperidade não é só questão financeira, tá, pessoal? Prosperidade são as bênçãos, as realizações de Deus em todas as áreas da vida. Isso eu vim ter conhecendo a Deus, andando com Ele, tá? Vida financeira, vida sentimental, saúde, tá? Tudo, tudo, posso dizer tudo, entendeu? Então, assim, para você que até está vendo nessa live aí, que tem esse tipo de problema, falta de realizações, alguma área da sua vida não é bem sucedida, se entregue a Deus, busca a presença de Deus, mas busque verdadeiramente de coração, porque Ele fará a mudança, você verá, é simples assim, não tem mágica, mas eu digo assim, buscar de todo o seu coração, e Ele vai ver o seu coração, e dessa forma Ele vai poder trabalhar, se arrependa, se limpa dos seus pecados, transgressões, falhas, e se entregue verdadeiramente a Deus. Aí sim você verá a mudança em sua vida, em todas as áreas, em todos os sentidos. E Tá? deixar um alerta, né, pai? Que a pessoa acha que se ela se entregar a Deus, a vida dela vai ser só flores, né? Não, principalmente no início, né? Costumo dizer que quando você estiver em cima do muro, o diabo não está preocupado contigo, não, porque você está em cima do muro, né? Ele só vai se preocupar quando você pular para o lado de lá onde tem a luz, onde tem o brilho, onde tem a vida. Aí ele vai te preocupar, aí ele vai começar a trabalhar na sua vida. Aí é onde você vai ver os problemas, principalmente no começo, né? Mas assim, Deus faz tudo, né? Ele transforma, Deus até permite para que ele vá te testando para ver se realmente é isso que você quer, né? E as coisas vão acontecendo, mas assim, Deus mesmo diz, né? No mundo tereis aflição. Não pense que você está fora das aflições. A diferença é que quando você está em Cristo, você tudo pode em Cristo Jesus. Ele mesmo diz, né? Em Romanos, né? Eu costumo dizer que todas as coisas prosperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Então, se você tem essa palavra no teu coração, até a morte vai ser bem para você, vai ser bênção, entendeu? Se você tiver em Cristo, a morte para você vai ser bênção. Então, Eu estou deixando essa vida, vou morar com o Pai. Então, não tem nada, eu costumo dizer, nada, nada, nada que possa te atrapalhar. Tem coisas que vão vir para te atrapalhar, te chatear, tirar a sua paz, mas se você estiver firme em Cristo Jesus, isso basta, entendeu? Sim, uma das coisas que, quando na fase dos 14 a 17 anos, preocupava muito era a questão, igual você falou, né? A questão da morte, né? Você ficava com aquilo na Sim. cabeça, às vezes eu passava noites em claros naquela agonia. Para onde a gente vai, mas não tem nada, aquele desespero. Com 14 anos. E hoje eu falo com a Camille assim, a gente Meu conversa. Deus. Eu não tenho preocupação nenhuma mais com a morte. Para mim, eu sei que, graças a Deus, a gente tem algo muito melhor, né? Que aqui é o terror, na verdade, né? O sofrimento em Eles si. falam Sim, que com aqui é certeza. só uma passagem mesmo, né? Que Sim, o nosso, a gente tá aqui nosso só ponto de final passagem, não né? é aqui, né? A gente não tem que ficar se preocupando com o mundo, né? Com a... Mas para você ver como Cristo muda a nossa vida, né? Que a gente fica leve, a gente não tem mais preocupação com nada, né? A gente tem as preocupações Certeza. diárias, que é normal da vida de todo mundo, mas é o que você sempre fala, né? Mantenha-se firme no Senhor, que Ele vai suprir todas as suas necessidades, fica a gente tranquilo. tem uma Às paz, vezes né, no coração, né? às vezes você vai pagar aquelas contas, aqueles compromissos no dia 30, quando é no dia 29 você não tem dinheiro, você não sabe a solução, e na meia-noite, tipo dia 30, o dinheiro aparece. Deus vem e te abençoa. Então, quem vive para Deus é algo inimaginável. É o que os outros falam, vocês falam que a gente é louco, né? Então, a gente é louco em Cristo, né? Isso é viver do sobrenatural de Deus. Muita gente quer viver do sobrenatural, mas nem sabe o que é, na verdade, né? Viver do sobrenatural é contar com a graça, né? O favor que Ele nos concede. Então, isso a gente vive o dia a dia, né? E é muito gostoso, né? Porque a gente costuma dizer que Deus é um Deus de detalhes, Ele cuida de você nos pequenos detalhes. Porque coisas grandes acontecem mesmo, aí você fala, glória a Deus, mas as coisas pequenas ninguém está vendo, é só você e Deus. Então, os detalhes, aquela intimidade, assim, é muito mais. Eu costumo dizer para Deus que eu prefiro que Ele faça as pequenas coisas, os detalhes, do que as grandes, porque nas pequenas eu vejo a mão dele, o agir, o tocar, né, a manifestação do Espírito, da presença dele. Então, quem vive isso aí
extasiante, não tem preço, né? É igual o Mastercard lá, não tem preço. Verdade. E o Mike comentou dessa passagem de Jonas e veio a minha mente uma seguinte, a seguinte questão. Jonas ainda teve a chance de se redimir, ele ainda teve a chance de fazer o que Deus queria. Mas tem igual a passagem Sim. de Sansão mesmo, Sansão não teve, ele acabou no final, ele morreu por desobediência a Deus, né? Na verdade, ele teve chance de pedir perdão a Deus, né, de se redimir, mas ele não quis, ele preferiu matar os seus opressores lá, né? E tanto é que a Bíblia fala, né, que na morte dele ele matou mais pessoas na morte do que em vida, né? Então, para ele, acho que foi essa a vida dele, ele não tinha noção, né? Mas a desobediência dele causou a morte, né? E a morte de muitas pessoas. E o maior problema da desobediência não é a morte física, porque essa todos nós vamos ter, entendeu? O problema da desobediência é a morte espiritual. Para mim, a desobediência, ela leva à morte espiritual. Ou seja, definitivamente você corta o acesso ao céu, na minha opinião. E a obediência, Deus mesmo diz que ela é bênção total, né? Mas a desobediência, ela é muito complicada. E ai daquele que não desobedece, porque todos nós desobedecemos, infelizmente todos nós fazemos. A diferença está naquele né, que se deita, se dobra os seus joelhos e diz a Deus, não, eu errei, eu fui. Assim como foi Davi, né? Davi errou, falhou, né? Fez um erro grande em matar o seu amigo, né? O general do seu exército lá, o Uzias, né? E vem lá o profeta falar com ele, né? Olha, você errou, só tinha uma cordeirinha lá, era a única, você pegou. E Davi mesmo fala com a sua boca, né? Esse tem que morrer. E ele vai ser pago 4 vezes, ou seja, vai ter que restituir essa pessoa 4 vezes mais. Se ele roubou essa cordeirinha, vamos dar 4 cordeirinhas para ele. Foi mais ou menos isso que ele falou, tá lá em Primeira Reis, né? Primeira e Segunda Reis, se não me engano. Ou seja, a própria boca dele fala que ele perdeu 4 filhos depois por causa deste erro que ele cometeu, né? Ou seja, Deus só não o matou porque ele se arrependeu dos seus pecados. Essa aqui é a verdade. Se dobrou, se prostrou diante do Senhor, viu que realmente estava errado, e Deus assim o perdoou, porque eu acho que Davi tinha muito mais para oferecer também do que esse erro. E Deus nos conhece o nosso coração, sabe que todo mundo vai errar, isso é fato, né? A diferença de Davi está aí. Sansão não quis, né? No meu entender, não quis se redimir diante de Deus. Foi uma escolha dele também, né? Na verdade, E assim desde por sempre diante. ele nunca esteve nem aí, né? Para obediência a Deus, né? Desde sempre ele obedecia um pouco os pais dele, né? Porque os pais mesmo que passavam para ele propósito de Deus o propósito de Deus na vida dele, e ele mesmo disse que ele não ligava para isso, né? Que ele preferia sarro, né? Tem até uma parte que ele fala com a que matou ele, esqueci, Dalila, que ela fala, qual é o seu segredo? Ele fala, manda me acorrentar aqui com as cordas de couro, 7 cordas, né? Algo assim, e eu perco a minha força. Ele tirava sarro, né? Ele brincava com foram lá, acorrentaram ele quebrou tudo, porque ele tinha uma força, né? E ele brincou com o Senhor, né? Brincou com a palavra de Deus, né? Exatamente. Tanto que falam que matou ele não foi nem a questão dele cortar o cabelo, e sim a obediência dele, né? A o Deus, cabelo, né? era material, era né? uma obediência, coisa, né? Que não fazia nada. Na verdade, o que ele perdeu ali com o corte de cabelo dele foi a obediência com Deus, foi a comunhão com ele, desobediência. Né? A desobediência. A comunhão que ele tinha. Ele perdeu a presença de Ele perdeu a presença de Deus, né? Porque a mãe dele, quando entregou ele, consagrou ele, Deus falou que não cortasse o cabelo dele e que não raspasse, que ele seria nazireu, seria, né, servo de Cristo. Usado. E quando o cara não estava no cabelo, mas estava a presença de Deus. Assim cortou o cabelo, simplesmente Deus saiu da presença dele, e onde ele foi castigado, cego, né? E assim por diante. Acredito que foi. Deixa eu falar um pouquinho da. Acredito que, na verdade, foi um conjunto, né, pai, também. Porque se realmente ele não ficasse no caminho de Deus, né? Não bebesse, igual Deus falou para ele, se casasse com as mulheres da mesma
Da mesma Da mesma linhagem. da mesma tribo, né? linhagem dele. Acho que acredito que até se raspasse o cabelo dele, algum inimigo futuramente, ele ia continuar com a força e com a presença de E Deus. eu acredito que uma vez que cortou o cabelo, se ele se arrependesse, voltasse para Deus, Deus viria para o lado dele, o cabelo dele iria crescer e a vida continua, na minha opinião, né? Com certeza. Mas não foi isso que ele fez. Ele teve as escolhas dele e assim, nas escolhas dele, ele se perdeu. Essa que foi a verdade, né? É assim é o ser humano, Consequência da desobediência. assim é o ser humano hoje em dia, né? A maioria deles tá aí para isso, né? É desobediente a Sim, sim. Tem Deus, muita gente que brinca, né, com a brinca com bondade Deus, de Deus, brinca com a né? palavra, é o que a gente fala, né? Eles falam muito, usa a Bíblia a favor deles, né? Que é, Deus é amor, Sim. e não é assim. Deus Ah, é é sim. amor e justiça, né? A gente tem que estar no propósito dele, que senão, meu amigo, você vai ter que pagar pelos seus erros, não tem jeito. Vamos falar um pouco do amor e da justiça aqui, que Eu gosto do consiste na amor. questão da obediência, né? Não tem amor sem justiça, não existe, né? Mas vamos lá. Ó, espera É, só um minutinho, eu, Clodoaldo. Só avisando pode pro falar. pessoal, pode ir mandando as perguntas, que aí no final, quando a gente estiver terminando, aí eu começo a fazer as perguntas para o Clodoaldo responder, tá bom? Pode continuar, Clodoaldo. Então, assim, a desobediência começou lá com Eva, né? Eva e Adão, Deus falava para ele, não, Jardim do Éden, né? Não pode comer do fruto proibido. Essa história, até as criancinhas conhecem, né? Glória a Deus. E eles obedeceram, né? A desobediência deles trouxe transtorno para a família, porque Deus fala em sua palavra, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, a desobediência não é só dos pais, né? A desobediência, ela cai e requer sobre os filhos, o que é mais importante da situação. Porque, assim, a pessoa, às vezes, ela é desobediente, mas não sabe que a maldição não é só para ela, é para os filhos também. E isso a gente vê em vários exemplos da Bíblia, né? O que é uma coisa assim, as pessoas têm que se perguntar. Às vezes tem pessoas vivendo no meio de nós que nada dá certo, as coisas para elas só tá em maldição. Tudo não funciona. Mas o que eu fiz para Deus? Eu não fiz nada, sou uma pessoa boa, honesta, correta. Às vezes foi a maldição dos pais, né? Que não obedeceram, que não fizeram o que era certo ao Senhor. E Deus fala, né? Que se não obedecerem, isso será acarretado sobre os seus filhos. Então, isso é muito importante. As pessoas dizem, mas eu vou fazer, o problema é meu, eu não quero nem saber, e eu vou fazer e que se lasque. Essa que é a verdade. E não é assim, a desobediência, ela acarreta problemas para todo mundo. No caso de Jonas, ele estava lá no navio mesmo, e os caras perderam o dinheiro deles, perderam as malas, perderam tudo por causa da desobediência de Jonas. O que eles tinham a ver com a desobediência de Jonas? Nada. Então, a desobediência, ela causa muitos problemas, não só para a pessoa, mas para quem está ao redor, para os familiares, para as famílias e até por gerações. Então, vamos lá. Então, assim, aí a lei começou mais ou menos ali por volta de Moisés em Deuteronômio. Começou no capítulo 28, né? Um texto até grande, do versículo 1 ao 14, que Deus fala Perdão, começou no capítulo 6, do 1 ao 25, que ele coloca assim, o fim da lei é a obediência. O que Deus está falando? O fim da lei é a obediência. Nessa época era dente por dente, olho por olho, né? Matava, morria, assim por diante. E Deus vem e institui a obediência no lugar da lei. É muito importante isso aqui, ó. O fim da lei é a obediência. A pessoa que obedecia, ela não estava debaixo da lei. A pessoa que obedecia tinha um outro estatuto diferente da lei. Então Deus já impunha aqui para os seus servos, para os filhos de Israel, né, que aqui já eram os filhos de Israel que ele tinha tirado do Egito e assim por diante. E aqui ele já começava. Então, o pessoal tiver um tempinho, lê aí, que é Deuteronômio 6, do 1 ao 25. São as leis de Deus que ele começa, né? Em Deuteronômio 28, que é do capítulo 1 ao 14, às vezes a gente até parece que é grande esse texto, são as bênçãos de Deus, né? Que incidem em muitas coisas ali. Mas aí a gente vê que em Deuteronômio, o mesmo Deuteronômio, né, 28, tem o problema da desobediência. Aí são todas essas coisas que são grandes, ao contrário, e muito outras mais, né? Então, é bom a gente também se dar por conta e ler, né? Eu fiz até uns rascunhos aqui para a gente não se perder, né? Que é do Deuteronômio, versículo 15 ao 68. Eu vou ler um trechinho aqui que eu falei da parte
dos filhos, né, da desobediência, Sim. que está em Deuteronômio, né, 28, no versículo 45 e 46. Né? É importante a gente ler essa parte. Deuteronômio 25, o versículo é o 45 e o 46. Que diz assim: e todas essas maldições virão sobre ti e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não haverás dado ouvido à voz do Senhor teu Deus, para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos, ou seja, a sua obediência, né? Sim. Tem te ordenado. Aí aqui no 46, e serão entre ti por sinal e por maravilha, como também entre a tua semente para sempre. Ou seja, ele é bem enfático aqui. Os seus problemas, a sua desobediência, acarretará por sinal e por maravilhas, como também entre a tua semente para sempre. É uma coisa para se observar e ver, né? Porque assim, passa de geração em geração. Vamos dizer um caso aqui mais claro. Faraó não era servo de Deus. Deus deu ordem através de Moisés para que ele fizesse tais coisas e ele desobedeceu. Sim. Pagou com a morte de seu filho. Tantas outras pragas e todo o seu povo, todos eles tiveram seus filhos, né? Desobedeceu. E estou dizendo aqui não de cristão, porque às vezes a gente fala, mas as leis eram só para cristão. Não, Faraó não era cristão e pagou do mesmo jeito, tá? Porque foi desobediente. Arão e Moisés tinham tudo para entrar na terra que mana leite e mel. Deus deu ordem a eles, né? E pediu para que, né, falasse com a pedra, com a rocha. Eles foram lá e estenderam a machadada na pedra, né? A paulada na coitada da Meu pedra. Deus. Pronto, aí já lá. Arão morreu, não teve jeito, né? Deus falou, olha, sinto muito pelo que você fez lá, é perdoável. Subiu, morreu Arão. E Moisés, né, passou-se um tempo mais, ele tinha que cumprir também. Deus falou, olha, você não vai entrar na terra. Pelo que você fez lá, me desobedeceu lá atrás, está aqui, ó. Seu pagamento é esse. Moisés teve uma sorte maior que até foi, né, subiu aos céus. Adão e Eva, como a gente falava, outra pessoa aqui que é muito conhecida, está dentro das suas mãos de fala, é Saul. Saul desobedeceu a Deus, causou tantos problemas, achou que ele já era, né, superior, não precisava mais de Deus. E quem pagou com a morte do seu filho, que pagou com a morte foi o seu filho, né, que não tinha nada com ela, era uma pessoa muito boa, amigo de Davi, né, muito legal, como a Bíblia relata que ele era uma pessoa fantástica, defendeu Davi, né, com unhas e dentes, pagou com a morte, por quê? Por causa da desobediência do pai, né, não teve, o pai foi desobediente, pagou com a morte. Outro caso também é o Ofni e Finéias, né, que eram os filhos de Eli, né, o profeta, morreram também, até no dia lá que Deus matou eles, foram avisar o pai dele e caiu da cadeira, que era forte, bateu, morreu, e a nora dele também morreu nesse mesmo dia. Você vê, a desobediência das pessoas gera a morte não só delas, mas das pessoas que estão ao redor, dos filhos, das gerações. Então, assim, é um caso muito complicado, a gente tem que prestar atenção. A desobediência é um caso seríssimo, né? E a gente fala assim, poxa, mas parece ser uma coisa simples, né? Verdadeiramente não é. A gente não pode brincar com os estatutos, as leis, a vontade de Deus, principalmente aquele que conhece a palavra, né? E a palavra de Deus fala muito dos ímpios, né? Os ímpios são as pessoas que conhecem a palavra, as pessoas que estão no mundo aí, elas precisam conhecer a palavra, né? Mas, de fato, elas também pagam por desobedecer, né? Então, assim, a gente tem que estar atento às situações. A desobediência, ela causa a morte, e causa uma morte, às vezes, de gerações, né? Não é só da pessoa, não. Isso aí a gente tem que prestar atenção, né? Outros que eu marquei também foi Jonas, que a gente falou bastante, né, do que ele fez. Salomão, uma outra pessoa também, né? Esse aqui é uma pessoa que eu fico meio assim. Salomão pediu para Deus sabedoria, era uma das pessoas mais sábias que tinha na terra, e desobedeceu a palavra de Deus. Ele escreveu, né, Eclesiastes, né, escreveu livros da Bíblia, era uma pessoa sábia, conhecia a palavra e se perdeu com mulheres, com idolatria. Idolatria, né? É um negócio sério, seríssimo. Então, assim,
todos nós vamos errar, todos nós, né? Infelizmente, vamos errar. E a diferença de Davi, que também eu anotei aqui, né? Uma parte, assim, bem, né? Clara, né? Mas esse, claro, ele se arrependeu e Deus fazer a diferença. Mas esses tantos outros que a gente citou aqui são pessoas que, né? Moisés também escreveu os estatutos de Deus, os mandamentos. Ele sabia da obediência, ele lutava pelo seu povo perante Deus, defendia, pô, Senhor, você vai matar eles e o que será de ti? Vai ser chamado. Ele conhecia os estatutos, as leis de Deus, só o que ele tinha que fazer era obedecer. Também pisou na bola, né? Como se diz aqui nos dias de hoje, né? Então, assim, são umas coisas complicadas, né? Em Samuel, 1 Samuel 15, 22, né? Nesse mesmo caso aqui que ele está dizendo de Saul, né? Que Saul, Deus manda ele lá e matar o rei, acabar com não trazer despojo, e ele traz, né? Aí depois, conversando com Samuel, ele fala que é melhor obedecer, né? É melhor obedecer que sacrificar, ou seja, é melhor obedecer do que depois ter que se arrepender, ter que pedir perdão. A obediência é tudo, ela é fundamental, né? É melhor obedecer do que ter que se arrepender depois. É muito melhor obedecer. Né? Isso é o princípio, né? Sim, tem muitos casos também. É uma coisa que assim que me chama muita atenção é a questão da gente obedecer, que é igual você falou, às vezes a outra pessoa acaba sofrendo por uma desobediência nossa. E a gente, nós como cristãos, temos muito isso de Deus dar um chamado pra gente, de falar com alguém, de passar uma palavra para uma pessoa. E tem muitos casos da gente, ai, será se eu vou? Ai, fica com vergonha, ou não vai porque acha que não deve falar, porque a pessoa vai achar ruim, ou por algo vai acontecer, e você acaba deixando de passar uma palavra que Deus pediu para outra pessoa. Então, a outra pessoa acaba perdendo por algo que você desobedeceu a Deus, né? Sim, com certeza. Aí cabe um pouquinho de maturidade espiritual, porque a gente deve orar para tudo, né? Não existe nada que a gente possa fazer sem oração, sem a direção de Deus. E eu já tive questões dessas de Deus mandar eu falar uma coisa para a pessoa e a gente não falar porque achar que vai constranger, que vai. Mas em oração, Deus, às vezes você não quer falar, e Deus levanta uma pessoa para ir lá e falar. A palavra de Deus, se ela foi colocada, se é para ser falada, se você não falar, outra pessoa vai falar, né? Deus usa quem Ele quer, no hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Então, assim, às vezes a gente precisa estar um pouco mais atento para ter certeza. Então, debaixo de oração, a gente consegue... O Espírito Santo nos toca a ponto de a gente não ter que fechar a boca, se calar, né? Ó, você vai falar e pronto, acabou, e a gente obedece. Entendeu? É assim que funciona. Não entendendo. É verdade. Você falou alguma coisa? Não. Então, Clodô, tem também uma parte que a gente estava vendo aqui sobre a obediência, sobre a desobediência, e uma obediência que é muito famosa é a de Noé, né? Que Deus falou para ele, né? Ele ficou muitos anos saindo como louco, como maluco, né? Porque estava fazendo uma arca e não chovia nunca. E aí ele... No deserto. Então... E ele foi super obediente. Outra passagem de obediência também que a gente tem muito falado também sobre Paulo, né? Quando Deus pegou ele uma vez só e falou, oh, meu filho. Sim. Tem Paulo Elias. é espetacular, né? Temos Elias também, né? E Elias mais obediente do que ele, quase impossível, né? Que ele foi arrebatado nos céus, né? Então, era sinal que ele era uma pessoa muito obediente a Deus, né? Deus era tão prazeroso a obediência de Elias que Deus falou, não, eu vou arrebatar você porque você é especial. Mesmo uma pessoa como Elias, com depressão tal, né? No começo você falou da pessoa que pende para cá, pende para lá e desiste da fé e tal. Deus o levou, porque acho que até Deus falou assim, bom, é melhor que antes dele se perder, eu vou trazer ele recolher para mim. Mais ou menos assim, né? Óbvio que não chega nesse contexto. Mas você falou de Elias, tem Eliseu, também foi uma pessoa, né, capacitadíssima, né? Fez a vontade de Deus, né? Cumpriu a sua promessa. Eliseu, eu costumo dizer que ele é tão fantástico, né? Que até morto Eliseu, né? Ele gerou vida, porque teve uma situação que uma pessoa caiu na cova dele, a pessoa morta, e gerou vida. Pode olhar no livro de Eliseu lá que você vê isso daí.
tamanha a obediência dele, ou seja, enquanto a desobediência leva à morte, né, a obediência ela leva à vida, né, e vida, eu costumo dizer, não nessa vida, vida eterna, né. Eu acho que esse é o propósito da obediência de Deus, né. Não é para nessa terra que nada nós temos, né, tudo vai ser passageiro. Eu acho que muito da palavra de Deus consiste, né, espiritualmente, dar exemplo dessa terra, mas para a morada celestial, lá para cima, né? Entendeu? Outra pessoa que obedeceu também, tinha todas as situações para reclamar, né? Foi Jó. Jó também na sua situação, né? Caído, Eita, Jó. oprimido, perdeu tudo, né? E é o que acontece com muita gente hoje, perde tudo e já se desespera, né? Eu vou trocar de igreja, esse Tem pastor muitas aqui, pessoas que a chegam até a se oração matar, dele né? é fraca, né? Vou me matar. Jó não, Jó persistiu, teve todos os seus problemas, o que é normal do ser humano, né? As dúvidas, as questões, né, psíquicas da cabeça de cada um, porque todo ser humano é assim. Mas não, ele perseverou, continuou, né? E Deus vem e restituiu tudo ele, porque foi obediente, creu na palavra, teve fé, né? E Deus vem e prosperou ele até mais do que ele já tinha, né? É impressionante também. Eu notei que Paulo também, né? Persistiu até o fim, né? Ele mesmo diz, Paulo, combateu o bom combate, guardou a fé. Foi uma pessoa espetacular, né? Viveu os dois lados, né? Quando a gente vive os dois lados, né? Você conhece o mal e depois você passa para o bem, né? É maravilhoso. Eu costumo dizer que Paulo é exemplo para todos, né? E nós tivemos também o principal de todos, que é Jesus Cristo, né? Foi fantástico, né? Jesus é fantástico em tudo, né? Mas ele foi um exemplo para nós aqui, né, de que a obediência, o sacrifício, né, a Deus Pai Todo-Poderoso, vai levar ele ao céu, né? E tanto é que ele morreu, né, obediente, né, e voltou ao céu no seu lugar de direito, claro. Por isso que eu digo, a obediência ela leva a vida e vida eterna. Essa é a minha concepção, entendeu? Sim, Jesus, além de ter voltado ao céu, ele ainda deu a oportunidade da gente poder ir junto, né? Então, Exatamente. eu vejo essa passagem de Jesus e dá vontade até de chorar toda vez, porque o fato dele ver tudo que ele ia sofrer, porque ele já sabia tudo que ele ia passar naquele momento, né? E não só dolorido fisicamente, mas também sentindo a dor de todos os pecados, né? Então, ele sabendo disso, e mesmo assim, ele obedeceu firmemente e falou ainda para Deus, né? Que seja feita a tua vontade e não a minha, né? Então, acho que essa é a Sim, base da nossa vida, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Que Deus dê o caminho que devemos seguir e que nós sigamos, né, o caminho, né? Porque é fácil Deus falar, ó, vai por aí, tá bom? E a gente, ali tá mais legal, vou por ali. E não fazer a vontade de Deus, né? Não obedecer o que Deus realmente quer que nós façamos, né? eu acho que o ensinamento de Jesus nesse caso é para nós, né? Assim como ele foi, né? Eu obedeço ao Pai, que é a minha autoridade maior, faço a vontade dele, embora às vezes a minha não seja, mas eu faço porque eu tenho que obedecer, sendo inteligente. Vou passar a minha morte de cruz, né? Vou passar por todas as minhas situações, né? E vou subir aos céus. Essa é o que Jesus nos deixou, né? Quem obedece subirá aos céus, voltará ao Pai, né? Então, acho que esse é o estatuto que Deus deixou, o mandamento que ele provou aqui na Terra, para que nós tivéssemos ciência disso, entendeu? Essa é a minha visão de Cristo, né? Sim. Entendeu? Tanto que, em relação a essa obediência, você falou do seu testemunho, e aconteceu isso comigo recentemente. Eu tinha uma loja de roupa, né? Quem me conhece sabe, e simplesmente Deus ficou falando para eu fechar a loja de qualquer forma. Fechar a Sim. loja, e eu, não, cara, meu xodó, eu amo a minha loja. E ele falando, falei, tá bom, vou fazer sua vontade. E aí eu fechei e tô igual você, assim, naquele momento de pausa, de sem saber para onde vai, para onde vem. E entrei meio que em pânico. E eu fiquei meio, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? No começo, né? E aí, só que Deus sempre vem falar com a gente, né? Ele sempre deixa bem claro o quanto ele tá conosco, mesmo nos momentos de pausa, mesmo no momento que a gente acha que tá sozinho, né? E ele deixou claro que se eu obedeci ele antes e continuasse obedecendo ele agora, ele continuaria comigo, continuaria me mostrando o que deveria fazer.
Eu acho que esse é um sinal de obediência, assim, não porque fui eu tal, mas porque são casos na nossa vida que às vezes a gente quer, igual a minha loja, era assim, tudo para mim. Era o meu xodó, era o amor da minha vida. Eu morria, ficava fazendo tudo, os mínimos detalhes, porque eu amava mesmo a minha loja. E ele mandou parar. E eu vou e faço, vou fazer o quê? Não, Deus sabe de todos os propósitos, Deus sabe de tudo. Então, às vezes, a gente acha que a gente sabe de tudo, ou que o que a gente tem é o melhor pra gente, e não é, né? A gente acha que é, né? Na verdade, a gente não sabe de nada, né? Essa é a questão. A gente nunca sabe de nada, né? Mas assim, obedecer ao princípio. Se Deus falou contigo, se tocou no teu coração, obedeça. Ele só tem o melhor para você. Sim. Isso que eu posso dizer, né? Ele não desampara os passos, ele cuida dos passos. Ele não deixa os lírios do campo, né? Sem as suas vestes, sem a sua comida, que dirá aos seus filhos. É isso que está na palavra de Deus. Sim. Ele não desampara os teus. Então, se ele falou contigo, tocou no teu coração, obedeça. Eu creio que ele tem o melhor. Porque se Deus fecha uma porta, eu tenho certeza que ele abre duas, três. Se ele fecha uma janela e descancada, outras duas, três. É assim que Deus faz. Sim. Sem sombra de dúvida. Sempre mesmo. E é até para as pessoas também que estão assistindo, que vão assistir também, quando a gente acha que a gente sabe o caminho e Deus dá outro, a gente tem que seguir o caminho de Deus, porque às vezes a gente não sabe de nada, né? A gente está achando que sabe. E tem algumas perguntas para você, Clodô. A primeira pergunta é: qual o livro da Bíblia Sagrada que você mais gosta? Eu gosto de Provérbios, todo dia eu leio Provérbios, né? Provérbios tem 30 capítulos e é um pão diário, né? A gente tem que ler todos os dias o livro de Provérbios daquele dia. Eu faço isso como a minha leitura diária, né? Provérbios é um livro que eu amo, assim, de paixão. Apesar que o Pentateuco também, que são os 5 primeiros livros, né? Eu já li já umas 200 vezes, também amo, né? Também é muito legal. E cada dia que você lê, vem uma palavra nova. Eu costumo dizer para o Mike que o gostoso de você ler a Bíblia é que cada dia você tem uma revelação. Deus fala contigo. Embora você já tenha lido aquele capítulo, aquele versículo, tem dia que você lê e aí Deus fala contigo, ó, é assim, 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 essa palavra. Você fala, meu Deus, eu passei aqui tantas vezes, eu não vi isso. Isso é revelação, isso é maravilhoso, né? Por isso que a gente fala que a Bíblia ela se renova todos os dias, né? Então, Provérbios é o meu livro diário, vamos assim dizer. E qual o personagem bíblico que você mais gosta? Eu gosto de Davi, eu gosto de José, entendeu? Eu acho que são exemplos, entendeu? Davi e José são os dois personagens preferidos. E qual foi a sua maior dificuldade que você já passou no caminho como cristão? A maior dificuldade, eu creio que no início é complicado para a gente, igual eu falei há momentos atrás aqui, vou passar um caso aqui rapidinho, vocês já sabem disso. No começo da minha caminhada com Deus, eu estava procurando umas igrejas para ir, fui numa igreja que minha mãe congregava, e chegando na igreja, eu não tinha um lugar onde colocar o carro, deixei um pouquinho mais para frente, o pessoal, não, o pessoal aqui olha e tal, e para minha infelicidade, o meu carro foi roubado. Não roubaram o carro, quebraram o vidro, roubaram o step. Eu tinha vários equipamentos dentro do carro, aparelhos de clientes, e aí o prejuízo foi maior que o valor do carro, para você ter ideia. Mas foi umas batalhas grandes no começo, que eram o que eu costumo dizer, era o diabo tentando tirar a gente do caminho. Uma outra vez vindo para a igreja também, fomos congregar e vindo para a igreja, esse sim também foi roubado um carro, mas assim, uma coisa em conjunto com a outra, foi impressionante. E parece que era para abalar a nossa fé, tirar a gente do caminho. Mas Deus colocou a sua mão e a gente foi perseverante e graças a Deus deu tudo certo. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, tem mais uma aqui que é assim: alguns pastores pregam a obediência na velha aliança para a nova aliança. Fale sobre isso, pois até hoje gera muita discussão se tem alguma diferença de uma para a outra. Eu acho que não tem diferença, tá? Embora seja tempos diferentes, claro. Deus instituiu os seus estatutos e naquela época atrás era um pouco diferente, porque existia sim o dente por dente, o olho por olho, igual eu falei há momentos atrás também, mas Deus coloca na sua palavra que quem obedecia estava fora
dessa situação, estava fora da lei, quem obedecia. Jesus veio e deixou essa mesma situação. Ou, muito melhor, ele nos ensinou a ser obediente a quem? A Deus, como Deus instituiu lá no princípio, lá no início. Então não mudou. Jesus veio só confirmar aquilo que o Pai colocou como estatuto. Ser obediente acima de tudo. Sendo obediente, você vai voltar ao céu, você vai conquistar a graça. O favor imerecido de Deus está em ser obediente, na minha opinião. Então, assim, não mudou. Eu acho que foi só uma continuidade, entendeu? Quem obedeceu, venceu. Quem não obedeceu, pagou pelos seus erros. Isso é fato. Né? A Ok? gente estava no estudo bíblico, né? Segunda-feira estava falando sobre Moisés, né? O povo murmurando, o povo reclamando, e Deus mesmo assim, com amor piedoso com eles, né? Ainda falei, nossa, esse é o Antigo Testamento, né? Eu falei, Deus estava tão Sim. misericordioso que nem parecia que era ele, porque era O para ele pessoal ter. reclamava, ele ia lá e dava. O pessoal reclamava, ele É, ia lá e sabe, você vê dava. que ele é tão paciente ainda no Antigo Testamento que, nossa, ali era para ele ter mandado um trovão matando todo mundo e falar, "Ah, vai lascar vocês tudo e vamos fazer um novo mundo aí de novo." Mas por amor de Moisés, ele não fez isso, porque Moisés lá intercedia pelo povo. Sim. Mas não deixou de ter justiça. Nenhum deles entrou na terra prometida, só os filhos dele. Todos eles ficaram no deserto e padeceram no deserto. Tá lá em Gênesis, né? Sim. Então, Deus, apesar de ser bondoso e tal, ele é justo, não tem jeito. Então, assim, as pessoas costumam dividir, né? Novo Testamento, Antigo Testamento. Eu costumo juntar, porque quando você ajunta, você tem uma clareza melhor. Você consegue ter um discernimento melhor, você consegue entender o que era atrás, o que era hoje. Eu acho que Jesus veio e reforçou tudo isso. O que estava lá atrás, ele vale para hoje, entendeu? Claro que a gente está fora de muitas coisas que está fora da lei que era para os judeus. Sim. A gente sendo gentil é diferente. Mas não muda. Hoje as igrejas estão aí com esse modismo, né? Querendo mudar as leis, querendo mudar as situações. Eu acho é muito irresponsável. E essas tipos de pessoas vão pagar. Vão pagar com a desobediência, porque a lei está aí, ela não mudou. Ela não mudou, ela está aí, eu acho que de geração em geração. Porque a mesma palavra que Deus diz, né? Da minha palavra não se mudará nem um i, né? Nem um tio. E as pessoas estão mudando, né? Tem gente até querendo mudar a Bíblia, essa que é a verdade. Então, assim, o modismo aí está consumindo o mundo e vai levar o mundo à perdição, na minha opinião. Sim, Tomara que Jesus volte antes. tanto que a nova aliança mesmo Deus mandou Jesus só para mostrar o quanto a gente pode fazer se nós tivermos fé. Se nós cremos em Deus, tudo que Jesus fez, nós podemos fazer também. Mas acho que foi mais para mostrar mesmo, porque o povo já estava num nível que não acreditava mais em Deus, já não estava acreditando no Deus maior, né? Então estava tendo muitas pessoas fazendo coisas erradas, né? E acho que ele enviou Jesus exatamente para isso, né? Para mostrar o amor dele, né, por nós, né? Mas e no mundo de hoje, quem Deus Todo-Poderoso vai enviar? Porque as pessoas estão dispersas, não querem aceitar a Cristo. Tamanha a desigualdade nesse mundo que nós existimos. Vamos dizer, uma série de coisas está acontecendo aí, né? Você vê aí, homem não é mais homem, mulher não é mulher, a política do jeito que está, o nosso país está complicadíssimo. Eu fico olhando para o dia de hoje e falo qual que era a diferença dos dias atrás, né? A idolatria está aí, as pessoas brincando com Jesus, né? Nos carnavais LGBT, fazendo o que faz. Então, assim, o escândalo é tremendo. Então, assim, não vejo muita diferença de Sim. Sodoma e Gomorra para os dias atuais de hoje. Então, é de se pensar, né? Nós temos que crer em Cristo, levantar a bandeira do Senhor, né? Ir para cima, né? E tá, né? Evangelizar mesmo, fazer o que Deus nos manda, porque o mundo cada dia se dispersa, né? Jesus já dizia, né? Nos fins dos tempos, dias serão abreviados, porque as pessoas se perderão, né? E eu acredito que nós estamos vivendo essa época aí, porque se Deus demorar para voltar, o que será do mundo, né? Infelizmente. Se impor, né? Porque hoje a pessoa não impõe o evangelho, né?
fica com Se receio posicionar, né? de se posicionar, de falar a palavra de Deus, o que é a verdade, o que é a lei que tem que ser seguida, porque ele vai incomodar, ou ele não vai ser mais Ou alguém aceito não no vai grupo gostar. tal, ou o familiar dele não vai gostar. Amigão, ou você gosta ou você não gosta, o problema é seu. A gente vai falar o que é a palavra de Deus e você vai seguir ela por bem, ou se você não quiser seguir, você vai pagar com os seus próprios erros e você vai ver o mal na sua vida, infelizmente. Eu acho que essa questão o evangélico ele realmente ele não fazia isso, era uma pessoa que ficava na sua, né? Ele fazia o seu barulho dentro do seu culto, na sua igreja, você não via, né, ele não se metia com política, não se metia com brigas, com questões, né, religiosas, ele ficava à parte, né? Hoje a gente vê uma forma diferente das pessoas se posicionando mesmo, o que eu acho que é importantíssimo, né? É, vemos hoje no Senado, eles querem acabar com a bancada evangélica. Já pensou numa situação dessa? O que nós viveríamos hoje, né? Não que entrando na questão política, nem é minha área, mas é uma situação complicadíssima, se não tivesse a bancada evangélica, que seria do país já, né? Com essas cartilhas que eles estão impondo, com essas situações esdrúxulas que eles estão fazendo. Então, assim, o povo tem que se posicionar assim, e posicionar dentro da palavra, né? Se posicionarmos dentro da palavra, não tem Satanás que nos impeça, porque a palavra de Deus ela é soberana sobre todas as coisas. Simples assim. Verdade. Então, temos que levantar a bandeira de Cristo mesmo, não que ele necessite, né? Mas para mostrarmos que nós temos um lado, e o nosso lado é o lado de Cristo. Essa é a minha visão, né? Sim, sim. Até porque eu acho que a gente acaba negando a Cristo se a gente ficar se escondendo, né? Se a gente ficar se escondendo, Sim. fingindo, ai, não, eu tô aqui, não. Não. Seremos igual o Pedro, né? Sim. Exatamente. Essa passagem de Pedro, eu até me lembrei agora, né? Você anda igual ele, fala igual ele. Não sou dele, não, pelo amor de Deus, né? Então, não pode, né? A gente tem que se posicionar mesmo. Eu sou de Cristo e ponto final. Sim. Eu sou cristão e acabou. Sim. É isso aí? Sim. Quanto tempo temos ainda? Vamos finalizar com uma oração? Então você quer falar mais alguma Vamos coisa? sim. Eu só queria colocar aqui a minha conclusão sobre a obediência, que também é importante, mas eu vou explanar bem rapidinho. Não tem pressa, não tem pressa. Pode continuar. Tá bom. Então vamos lá. Se amamos a Deus, reconhecemos que Ele é o nosso Senhor único e eterno Salvador. É a conclusão sobre a obediência. Em Eclesiastes 12, no versículo 10 ao 14, Salomão fala que devemos obedecer, é o dever do cristão. Salomão, como já dissemos, é o homem mais, né, sábio que se passou dessa terra, e ele diz que é o dever obedecer, não é uma opção, é um dever do cristão obedecer, né? E eu já incluo aqui, quem obedece encontra o Senhor no céu. Em Hebreus 5:9, vamos dar uma lida rapidinho? Hebreus 5:9. Hebreus 5:9. Cadê Hebreus? E aqui estou falando. Abriu? Pode falar. Pode falar. Eu digo aqui, quem obedece encontra o Senhor no céu, e aí aqui a referência está em Hebreus 5:9, né? E sendo ele consumado, Jesus, no caso, vem a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, se obedecemos, ele é a causa da eterna salvação para nós. Então, Hebreus 5:9 está confirmando que quem obedece encontra o Senhor no céu, sem dúvida. Isso eu creio, tá? Outra situação aqui, que só tem o Espírito Santo os que obedecem, os que lhe obedecem. Isso está em Atos 5, versículo 32. Vamos ver também, Atos? Está bem pertinho aqui. 5:32? Atos 5:32. Eu já estou chegando aqui. Atos 5:32. Então, em Atos 5:32, está dizendo aqui, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, ou seja, dos estatutos, dos mandamentos. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ou seja,
Se você obedecer, você terá o Espírito Santo. Já começa por aí. As pessoas querem ter o Espírito Santo. Se não obedecerem, segundo as palavras que está aqui em Atos 5, né? Se não obedecerem, não terão o Espírito Santo. E se não, é, e se não obedecerem, não encontrarão o reino dos céus, que está escrito lá em Hebreus 5:9. Então, assim, essa é a minha conclusão sobre a palavra de Deus, né? Ou seja, a própria palavra de Deus confirma que quem não obedece se perde. Lá em Deuteronômio é muito importante esse livro, que é o livro das leis. É bom as pessoas lerem e praticarem, né? Porque é uma palavra, assim, muito importante sobre os estatutos do bem, sobre os estatutos do mal. Ali a gente dá uma impactada e ali a gente pode pesar o que a gente quer para a nossa vida, né? Se é bom, né, obedecer ou se não é bom obedecer. E eu acho que é bom obedecer, sem sombra de dúvida. Tanto que você falou dessa passagem em Atos e me veio à memória a passagem dos apóstolos, quando Jesus faleceu, e teve a e eles estavam já querendo desistir, né? Ah, Jesus morreu, então vamos voltar para o que a gente era antes, não sei o quê, já que ele não vai voltar. E aí Jesus retornou, né, no terceiro dia e falou, né, o que vocês estão fazendo aí, né? Vamos acordar. E aí, tanto que eles... Eles voltaram a pescar peixe de novo, né? E aí ele pegou e voltou, eles voltaram para o templo, né? E aí eles sentiram a presença do Espírito Santo porque eles estavam buscando, né, a Deus, né? Se eles estivessem pescando novamente, eles não teriam tido o encontro com o Espírito Santo. Essa passagem mais forte foi em Pentecostes, né, o dia do batismo, que muitas pessoas foram batizadas, né? Foi uma coisa épica também, né? Mais de 400 pessoas foram batizadas com fogo, né? Com o Espírito Santo. Uma coisa fascinante. Mas é o que o Mike falou lá no início, né? As pessoas se dispersam sem a presença de Deus. O ser humano, ele é falho, ele erra, ele sai pela culatra, né? Mas o importante de tudo é ter em mente o seguinte: eu posso errar, posso falhar, mas eu não posso nunca sair da presença de Deus. Eu tenho que voltar a buscar e buscar cada dia mais. Bom é que nós não possamos sair. Bom é que nós possamos estar em comunhão, em união, buscando cada vez mais, para não ter esse tipo de pensamento contrário e sair do caminho mesmo, que é o caminho do Senhor, que é maravilhoso. Só o fato da gente ficar sem Deus falar com a gente 1 minuto já dá um desespero, né? A gente já entra em nervoso, já não dá. Complicado. Então vamos orar? Você faz a oração, Clodô, para finalizar? Posso? Você tem alguma coisa especial ou não? Não, pode fazer a oração. Quer oração por alguém? Então tá bom. Deus Pai Todo-Poderoso, nós pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua presença infinita em cada uma dessas pessoas que estão na live, Senhor. Abençoa cada coração delas, Pai. Nesta hora, toca a cada um deles, meu Pai. Traga o Teu discernimento, traga a Tua sabedoria. Faça essas pessoas crerem, Pai, e acreditarem, Senhor, que o melhor elas têm a fazer é Te obedecer, Pai. Que nós só ganhamos, só prevalecemos, só conquistaremos, Senhor, se estivermos diante da Tua presença, que a Tua mão esteja estendida sobre a vida de cada uma dessas pessoas, que até aquelas que forem ver essa live depois, Senhor, sejam abençoadas da mesma forma, com a mesma posse, com o mesmo amor. O Senhor é grandioso e poderoso para entrar, Senhor, em cada coração, despedaçar, Senhor, aquilo que não existe, Pai, segundo a Tua vontade, e prevalecer, Senhor, com o Teu amor e o Teu carinho. Abençoa cada um desses cidadãos, a cada um desses nossos irmãos, Senhor, para que sejam repletos da Tua glória e da Tua graça, que o Teu favor alcance a cada um e que atinja, Senhor, assim como a maldição, atinja, meu Deus e meu Pai, a cada um desses nossos que estão ouvindo, até as suas gerações, para que sejam abençoadas. Em Teu nome oramos e agradecemos por esse momento, Pai, por essa live, por essas pessoas que estão conosco. Em nome de Jesus, nós te damos honra, te damos glórias, te damos graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu abençoo essas pessoas. Amém. Glória ao Teu nome. Amém. Amém. A gente queria te agradecer, Clodô, pela sua presença, agradecer a todos que estão aqui com a gente também assistindo e todos que vão assistir também. Que essa live toque no coração de muitas pessoas, né? Que elas realmente sintam o amor de Deus, sintam a presença de Deus e obedeçam à vontade de Deus, obedeçam o caminho de Deus. Se arrependa dos seus pecados,
peça perdão. Você que está numa vida desviada, numa vida torta, Deus quer você de volta. Deus quer te abraçar de novo. Deus quer constituir o seu lar, transformar a sua família, mudar a história da sua geração, a história de todos os seus familiares, porque foi igual a gente falou aqui, não é só você. Põe isso na sua cabeça, é o todo. E se você der o primeiro passo, eu tenho certeza que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pela oportunidade, obrigado ao Senhor Jesus por nos deixar e permitir falar um pouquinho dele. Obrigado porque também aprendi nessa noite, não só falei, mas como aprendi. Sempre, a gente Amém? sempre aprende, a gente aprende mais do que fala, né? Eu falo pra Camila, a gente fica estudo. até meio perdido, mas esses estudos, convivo com a palavra todo dia que a gente vai ficando cada vez mais experiente, né? E mesmo que é o que a gente ora bem antes, né? Que Deus fale por nós, né? Não que seja a gente, né? Exatamente. Que nós sejamos só instrumentos, né? Que Ele use a gente da forma que Ele Deus e que as pessoas sintam a presença de Deus através desses vídeos, das lives. E vai ter mais, tem muito outras áreas que meu pai tem conhecimento para poder falar, que a gente vai abordar futuramente. Ele com certeza vai voltar em mais outras lives aqui com a gente. Com certeza. O nosso testemunho é para a glória de Deus. E é para abençoar vidas e famílias. Assim como acontece na vida de muitos, os testemunhos são para as pessoas aprenderem e passarem adiante. E dizer, você vai vencer, você vai conseguir, você vai chegar, porque eu passei. Jesus fez isso comigo e vai fazer isso com você também. Os testemunhos são para edificar as pessoas e glorificar o nome de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém? Tchau, obrigada, viu? Tchau, pessoal. Obrigada. Glória a Deus. Quarta-feira que vem. Deus abençoe todos. Deus quiser. Tchau. Um abraço a todos. Boa noite.